E aí, tranquilo? Convenhamos que em D&D quinta edição existem várias habilidades e magias fortes demais, e cabe ao mestre decidir como ele vai lidar com isso. E as opções mais óbvias são banir as coisas difíceis de lidar ou usar contra os jogadores. Mas não pode exagerar fazendo isso, Perfeitamente balanceada. porque senão o jogador chora. Então já se inscreve para não perder os próximos vídeos e vê se deixa o like, porque se você não deixar o like, a gente também não vai deixar o like no seu comentário não. Tem uns comentários que é mó ruim, tá ligado? É mentira! Na história de hoje vamos acompanhar uma mesa de 5 jogadores, onde seus personagens eram heróis de outro mundo que acabaram perdendo suas memórias. Mas convenhamos, né, que não foram só as memórias que os caras perderam, né? Porque os caras que contam essa história quer que a gente acredite o quê? Que diferentes heróis representam diferentes facções se juntaram pra cair na porrada. Essa porrada abriu um portal pra outra dimensão e os caras são nível 3. Quem nunca conheceu um grandioso herói de centenas de anos que... Uau, level 1, guerreiro. O cara é um mago de nível 1 que já salvou o mundo. E considerando isso, os jogadores junto com o mestre demoraram mais de um mês para poder terminar a ficha dos personagens, porque tinham que considerar que eles não tinham memórias de seu passado. Eu acho pouco, porque eu demorei mais de um ano para fazer uma ficha de personagem já. A primeira mesa ocorre sem nada demais acontecer, porém na segunda sessão eles têm um combate complicado contra bandidos que tinham uma base em ruínas no subterrâneo dos arredores de uma cidade. E o que dizer de heróis de outro mundo tendo problemas com bandidos locais, né? A questão é que o Ranger Gloomstalker rolou um stealth absurdo, e junto a um Brawl Sight deu muita vantagem nos combates que viriam a seguir quando o grupo já tava meio capenga. O que eu não entendo é que se ele era um Ranger Gloomstalker, por que ele tinha que usar stealth pra tirar proveito de um Brawl Sight? É porque a pessoa que escreveu esse texto não sabe o que acontece dele. Ou pelo menos parece, não tô julgando ninguém. Até porque um Brawl Sight, além de te dar visão no escuro, ele também te deixa invisível para qualquer criatura que dependa de visão no escuro para te ver na escuridão. Então, em teoria, não precisaria ter rolado esse stealth para ganhar a vantagem que ele disse que ganhou. O problema é que pelo resto da sessão, que durou mais ou menos uns 30 minutos, o mestre deu uma de curto e grosso pra cima do Ranger, que a princípio ficou meio confuso, mas logo ele descobriu o porquê dessa birra. O mestre achou que um Brawl Sight estava forte demais e decidiu que ela seria nerfada, ou se não banida. Banido. E os jogadores até tentaram reclamar dessa decisão, até porque eles demoraram mais de um mês fazendo as fichas. O mestre poderia ter percebido isso um pouquinho antes, né? Mas sempre que acontecia essas conversas, ele acabava dizendo que ele não queria que os jogadores abusassem desse tipo de recurso no meio das batalhas. O que até aí é compreensível, mas um Brawl Sight só foi efetivo uma vez até ali. Tudo bem que só teve 2 partidas, mas né? Não é uma coisa que você sai usando em todo lugar. A não ser que você sempre haja como um Batman e só sai de noite. Assim, após alguns dias, o mestre veio com a solução para um Brawl Sight, e não foi uma tocha nem uma cantrip de light. Antes do Ranger poder utilizá-lo, ele precisaria passar um teste de furtividade de dificuldade 20. E a cada novo ambiente que ele entrasse, ele precisaria refazer o teste. Só precisava de uma tocha. Já na sessão 3, o grupo lutou contra o líder dos bandidos, que acabou revelando que era um demônio disfarçado. Pena que pra infelicidade desse indivíduo aí, tinha um paladino no grupo dos heróis, né? Então, tipo, ele tomou um Divine Smite crítico na cabeça e evaporou. Mas mesmo assim, até o chefão revelar essa fraqueza, porque era uma fraqueza claramente, porque como é que o cara me vê um paladino do outro lado e me revela que é um demônio? Diz o cara que contou essa história que a briga foi acirrada, que um cara caiu inconsciente e o resto da PT inteira ficou com 1/4 ou 2/3 da vida. E para surpresa de 0 pessoas, o mestre começou a agir daquela mesma maneira, dizendo que o dano de Divine Smite estava desbalanceado e que precisaria dar uma olhada nisso também. Que sinceramente até eu acho o dano de Divine Smite meio desbalanceado, principalmente com multiclasse. Yeah, that makes sense. Para o Divine Smite, o mestre teve a seguinte ideia: sem dados adicionais se você for um demônio ou morto-vivo, sem golpes aprimorados, ou seja, dane-se se você gastou um ciclo 1 ou 5 de magia. É mais 2d8 e pronto. E é claro, proibir os críticos, né, pra não ter nenhum vilão evaporando do nada. Veja como massacraram meu garoto. Para variar, os jogadores começaram a reclamar que o mestre estava exagerando, mas o mestre disse que eles estavam estragando a ambientação de seu mundo porque escolheram classes muito fortes. O problema dessa afirmação é que o mestre não sabia o quão forte os jogadores seriam, mas parece que os jogadores eram muito fortes, segundo quem escreveu, porque sinceramente você joga D&D, você sabe que o único forte que é o paladino. O grupo inclusive era formado por um Elfo Ranger Gloomstalker, um Humano Variante Warlock Fiend, um Mago da Ilusão Tiefling e um Aasimar Oathbreaker, que é o paladino.
E também tinham Bugbear, Bárbaros e Lot. E esse último foi o alvo de nerf na próxima sessão. Mas também o cara usava uma glaive com alcance de 10 pés. E por causa da raça que ele escolheu, aumentava o alcance em 5 pés, totalizando 15 pés de alcance. Mas o problema mesmo era por conta do feat Sentinela, que caso ele acertasse um ataque de oportunidade no alvo, ele ia ter seu movimento reduzido a 0. E se o cara só tivesse ataques físicos, o que ele ia fazer? Nada, só ia apanhar calado. Não, na moral, mano. Na moral, eu vim até aqui, entendeu? Perco meu tempo. Mas depois disso, todos desistiram da mesa, tanto o mestre quanto os jogadores. Mas sinceramente, o mestre pode até ter vacilado em não ter prestado atenção em quão fortes os jogadores seriam. Mas isso só mostra que D&D tá pendendo muito mais pro lado dos jogadores do que do mestre. E sinceramente, quem se ferra é o mestre, porque ele que é obrigado a equilibrar o jogo, a garantir que todo mundo vai ter o destaque. E é muito difícil fazer isso, principalmente se você joga com todos os livros disponíveis para D&D. E é claro, você pode não usar todos os livros, você pode banir algumas coisas, você pode nerfar várias coisas. Mas isso vai causar uma discórdia dentro da mesa. Porque se você comprou todos os livros, você quer usar todos os livros. E você não pode, porque sinceramente não tem um mestre que consiga fazer uma aventura onde que vai garantir que todo mundo tenha seu destaque sem abrir mão de alguma coisa. E isso fica chato. Mas vocês, como vocês lidam com essa situação? Indo jogar Call of Cthulhu.